Quero nessa noite saudar os amados irmãos com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus, amém? Louvamos a Deus por essa oportunidade que temos de estar na sua presença, poder adorar e exaltar o teu nome. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, o livro de Hebreus, capítulo de número 4, versículo de número 12. Hebreus, capítulo 4, versículo de número 12. Amém? Todos acharam? Diz assim: porque a palavra de Deus é viva, eficaz e mais cortante de qualquer espada de dois gumes. Penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Podeis assentar-se. Quando o autor aos Hebreus, ele trazendo sobre nós a eficácia da palavra do Senhor, primeira comparação, primeiro algo que ele traz para nós em relação à palavra de Deus é sobre a palavra de Deus, ela é viva. Depois, ele traz sobre a eficácia da palavra, e ele vai trazendo os efeitos com que a palavra traz em nossas vidas. Ele faz então algumas comparações. Primeiro ele fala, ela é mais cortante do que uma espada de dois gumes. Espada de dois gumes nós sabemos que é aquela que corta para os dois lados. E ele fala também da profundidade, da penetração que tem o poder da palavra. Porque quando nós olhamos para a palavra de Deus ela não muda, ela permanece, ela sempre é. Se nós formos analisar o texto, as palavras do Senhor, desde o princípio até hoje, a palavra ela permanece, ela não sofreu nenhum tipo de alteração. A mesma palavra que foi liberada, seja lá na época de Abraão, ou talvez na época de Davi, até nos tempos de hoje, é a mesma palavra, com a mesma eficácia, com o mesmo poder. Por quê? É o mesmo Deus que operou lá, opera aqui e vai transformar por onde ela passar. Então nós olhamos para a palavra de Deus hoje, pela sua eficácia, e ele falando sobre a profundidade de penetrar, a ponto de dividir a alma e o espírito, entre juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. E quando nós ouvimos a palavra de Deus, a própria palavra ela nos diz o quê? Que a fé vem do ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. Porque quando nós passamos a ouvir a palavra, quem vai trazer em nós a transformação não é o homem que está trazendo a palavra, mas é a palavra que o homem está transmitindo. Esdras, por sua vez, quando ele estava diante do povo, lendo os livros, lendo ali as leis, ele trazia o quê? A palavra. E aquela palavra trouxe transformação para aqueles que estavam ouvindo. E quando eles passaram a ouvir a palavra, eles começaram a chorar, se arrepender e mudar a sua atitude. Porque quando nós passamos a ouvir a palavra, ela vai trazer um efeito nas nossas vidas. Ela vai trazer em primeiro passo, mudança. Segundo, arrependimento. Terceiro, transformação de vida. Porque o que transforma as nossas vidas é a palavra de Deus. E quando nós olhamos aqui, primeiro passo, quando ele diz a eficácia, se nós formos analisar aqui, eficaz, no nosso dicionário, o nosso dicionário diz assim, que produz um efeito esperado, em que dá resultado. Talvez você chegou aqui nessa noite com angústia, com uma tristeza, ou com uma amargura, ou algo no seu coração. Aí você ouve e passa a ouvir a palavra. E o ouvir a palavra, ela vai entrar no seu coração, ela vai entrar lá no profundo, aonde eu não vou, aonde ninguém chega, mas a palavra vai começar a trazer resultado. Ela vai começar a trazer mudança no seu interior. E o dicionário diz assim, que não falha, em quem não há segurança, é validada, infalível, segura, válido. Olha só, que consegue persuadir, modelo eficaz de projeto, capaz de alcançar o resultado desejado. Aí o Espírito Santo, querendo alcançar o nosso coração, o que ele faz? Traz a palavra para você. E essa palavra que tem o poder para transformar a sua vida.
Por isso, é tão interessante que, olha só, numa das nossas aqui no dicionário diz assim, ó, que possui a capacidade de desenvolver circunstâncias normais sem ajuda extrema. O que é isso? A palavra, quando ela é lançada, ela é tão poderosa que ela não precisa da minha ajuda. Ela já faz algo extraordinário no nosso coração. Por isso que há uma resistência para ouvir a palavra. Por isso que as pessoas são duras para ouvir a palavra, porque a palavra, ela vem sempre com a verdade. Porque quando o autor aos Hebreus está dizendo que a espada de dois gumes penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, junta e medulas, aptas para discernir os pensamentos. Às vezes você diz assim, nossa, mas o Reinaldo está pregando, eu estava pensando nisso em casa. Que é isso? O Espírito Santo, através da palavra. E aí nós olhamos aqui, olha só, apta para discernir. E aí eu vou entrar no propósito, onde nós vamos estar ministrando aqui, entrando nesse propósito, o quê? Propósitos do coração. Quando nós olhamos o propósito do coração, aí nós vamos para o Salmo 51. Davi, ele diz o quê? Senhor, cria em mim um coração reto, um coração puro, e um espírito reto, para que eu não peques. Por que Davi está dizendo isso? Olha só, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. O que é isso? O que Davi está dizendo? O que pode criar em Davi um coração puro? A palavra. A palavra tem um poder para trazer em nós e transformar o nosso coração. E quando ele está dizendo, renova dentro de mim um espírito reto, ou na minha tradução está um espírito inabalável, é o que? A palavra traz essa retidão, essa transformação em nós. Ela tem o poder de trazer essa transformação. Mas para que isso aconteça, nós temos que permitir com que essa palavra, ela entre. Nós temos que parar para ouvir. Agora, o parar para ouvir é diferente. Eu sempre falo isso, quem escuta a rádio a gente fala. O ouvir é diferente de escutar. O escutar não é a mesma coisa que ouvir. O que é isso? Me explica. Deixa eu te dizer uma coisa nesta noite. Se você está me ouvindo aí, ó, mas você perceber que tem um barulho no fundo, eu estou batendo com a mão. Se você parar de me ouvir e dar atenção para esse barulho aqui, minha voz é como nula para você. Aí você começa a dar atenção para os carros que estão passando lá de fora, você começa a dar atenção a outras coisas, mas não presta atenção na palavra. E é isso que às vezes o inimigo no culto, quando a gente chega no culto, o inimigo faz você pensar no cachorro, no papagaio, faz pensar, será que eu esqueci a porta? Será que eu esqueci aquilo? Será que não... Aí você nunca consegue se concentrar naquilo que está sendo ministrado, que é a palavra de Deus. E muitas vezes, se nós formos analisar a palavra do Senhor, os profetas eles diziam, e ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus. Por que os profetas falam isso? Ouvir é a dar atenção. É você prestar atenção. É você receber no seu coração. E você guardar esta palavra no seu interior. O salmista, no Salmo 119, versículo 11, ele diz assim, ó, guardei a minha palavra no meu coração para não pecar contra ti. Se você estiver cheio da palavra, você não peca. Você cria uma resistência. Você repreende. Você anula. Quando você tem a palavra, e se tratando dela ser viva, o efeito é muito maior e ela te surpreende. Ontem, não foi ontem, foi sexta-feira. Estava passando ali na Fernão Dias, entre o trecho de Pouso Alegre com Três Corações. E de repente, eu levei uma fechada de um caminhão. Eu estava aqui na faixa, e o caminhão saiu da pista que ele estava e ele me fechou. E ele me impressionou, me impressionou junto de uma mureta. Naquele momento, só foi o sangue de Jesus tem poder. E na hora que saiu o sangue de Jesus tem poder, aquele caminhão voltou com o normal e nada aconteceu. A palavra é proteção, irmãos.
A palavra, ela protege. O efeito, a eficácia dessa palavra nas nossas vidas, ela nos surpreende. Se nós formos olhar aqui, Davi, ele analisando aqui, depois de ele ter cometido um ato, um erro, ele diz: Senhor, eu preciso que o Senhor crie em mim um coração puro. O que é isso? É a sua palavra que tem o poder para me dar um coração puro, um espírito reto, uma vida transformada. Só que às vezes nós não queremos ouvir a palavra. Nós não queremos ouvir a verdade, porque se você estiver cheio da palavra, o inimigo não consegue alcançar o seu coração. O inimigo não consegue alcançar o teu coração. Porque lá em João capítulo 13, versículo 2, a Bíblia nos fala o quê? Que Satanás implantou no coração de Judas o quê? O propósito para atrair o Senhor. Muitas vezes, em vez de nós implantarmos no nosso coração a palavra, nós permitimos com que o inimigo implante outras coisas no nosso coração. E aí ele começa a plantar tantas coisas no nosso coração. E nós aceitamos. Mas o seu coração não é depósito para essas coisas, meu irmão. Você tem um coração de adorador. A palavra tem que ser viva no seu coração. A palavra tem que ser viva, tem que estar viva dentro de você. A palavra tem que trazer o efeito com que ela é transmitida, porque a palavra do Senhor nos diz que ela não volta vazia, ela não vai voltar vazia. Se você está me ouvindo esta noite, e se você crer no poder dessa palavra, ela pode transformar a tua história, a sua vida. Quantas vezes você estava angustiado, amargurado, e de repente Deus trouxe uma palavra, e essa palavra transformou o seu coração, te libertou, te curou, te restaurou, porque foi o poder da palavra. O poder da palavra. O salmista, ele falando isso, ele diz: Senhor, cria em mim. Por quê? Porque só a palavra tem o poder para transformar. Só a palavra tem o poder para trazer isso nas nossas vidas. Eu lembro uma vez em São Paulo, logo no início da minha conversão, e o Espírito Santo estava na minha casa, eu estava no banheiro. E lá na minha casa tinha um cantinho de oração no banheiro. Eu esperava todo mundo dormir, eu encostava e ia orar. E um dia o Senhor falou comigo. Ele disse assim: olha, filho, que eles não olham para você e não te vejam. Eu disse: mas Deus, eu vou desaparecer? Ele falou: não, você não vai desaparecer. Mas que a minha palavra apareça na sua vida. Que os efeitos da minha palavra tragam mudança e transformação para a sua vida. Quando as pessoas olham para você e dizem: mas você está diferente. É porque a eficácia da palavra está agindo. O poder da palavra está agindo. Quando nós recebemos essa palavra, ela vai entrando. Ela vai entrando ali onde ninguém vai. Ela vai mexendo. Daqui a pouco você começa a chorar. O que é isso? É o Espírito Santo trabalhando. É o Espírito Santo entrando lá no profundo, aonde tinha mágoa, tinha tristeza, tinha inimizade, discórdia, contenda. Ela não resiste à palavra, e a palavra vai quebrando. É como espada, ela vai cortando, ela vai tirando. Por isso que nós temos que parar para ouvir e dizer: Senhor, eu preciso ouvir mais a tua palavra, eu preciso ouvir mais o Senhor falar comigo. Oh, aleluia! Quando nós passamos a entender que nós precisamos de um coração puro, e só a palavra pode nos dar isso. Porque a palavra, olha, o Gênesis capítulo 37, 11, nos fala de Jacó. Quando José, ele conta os seus sonhos. Ele conta os seus sonhos para os seus irmãos, para o seu pai e para todos. Enquanto os seus irmãos estavam com inveja de José, o Jacó guardava aquilo no seu coração. Ei, as coisas boas nós temos que guardar no coração, mas as ruins, meus irmãos, descarta da sua vida. Eu quero dizer para você nessa noite: seu coração não é depósito para porcaria. Tantas coisas ruins que você guarda, está aí depositado, o inimigo usando isso para te entristecer, para te amargurar. Abra teu coração nessa noite, libera perdão, abra teu coração nessa noite, deixa a palavra agir, deixa a palavra operar no seu interior, deixa a palavra mostrar a verdade para você. Oh, Raman Tecai, Tequebe, andava súpria.
Porque quando nós abrimos o nosso coração e dizemos, Deus, fala comigo. Fala aquilo que eu preciso ouvir. Eu lembro uma cena, a Sara não está aqui, eu posso falar à vontade, vou até tomar água. Eu tinha arrumado uma namorada, desse tamanho assim. E aí, eu achei bom demais, né? Ok, o Reinaldão foi consagrado ao diaconato. Aí Deus manda, eu falei, Deus mandou a bênção. Aí os obreiros batiam na minha sogra e falaram assim, ó, do lado de um grande homem, uma grande mulher. Eu falei, até exagerou, brincava, né? Aí eu fui para o joelho, fui orar. Deus, confirma. Na hora o Espírito Santo pegou e falou assim, sai fora, não tenho isso para a tua vida. Na hora eu, que isso? Isso não é de Deus, não é a voz do Senhor. Aí eu cheguei na igreja, olhei para ela assim, falei, Deus, olha a bênção, Pai. Senhor, o Espírito Santo, não é para a tua vida. Não tem. Termina. A palavra, ela traz esse efeito na gente. Quando nós ouvimos Deus falar, eu falei, oh Deus, fala aquilo que eu quero ouvir. Mexe com o meu ego, Senhor. Fala aquilo que eu, confirma a bênção, papai. Não tenho isso para a tua vida. Por isso que o Hebreus diz, propósitos, intenção, ele vai lá no profundo. Só que quando ela chega, a palavra ela chega agora, já te alertando para o amanhã. Ela chega aqui dizendo, não faça, não vai. Aí a palavra está te alertando para o amanhã. Aí eu fiquei 3 meses lutando ainda com aquilo. Até que um dia eu não resisti. Tivemos que... Aí hoje eu agradeço a Deus. Obrigado, papai. Olha a bênção que Deus deu. Por isso que às vezes você quer ouvir a palavra, mas ó Deus, fala aquilo que eu quero. Eu falei, não, meu irmão. Aí se nós formos abrir aqui, vamos aprofundar aqui, ó. Discernir os pensamentos e os propósitos. A palavra quando vem, ela já vem de acordo com, às vezes, contra aquilo que você está pensando. Contra aquilo que você, às vezes você está pensando uma coisa, a palavra vem totalmente ao contrário. Ou às vezes para te alertar. Porque às vezes você está pensando uma coisa, a palavra vem para te alertar e dizer, não vai por esse caminho, não faça isso, não é assim, não é desse jeito. Por isso que quando Jacó ouviu José falar, ele diz assim, opa, não posso descartar isso, vou guardar para mim, porque meu filho está falando algo que é diferente. E lá na frente, Jacó entendeu o que Deus fez na vida de José. E quando nós olhamos para a palavra e vemos o discernir dos pensamentos e os seus propósitos, nós olhamos como está o seu coração para receber a palavra. Você vê que seu coração é aberto? Você está com seu coração aberto para ouvir a verdade? Para ouvir aquilo que você precisa? Para ouvir que quando você está aí ouvindo a palavra vai dizer, olha, essas roupas não é para você. Porque a palavra vem. Você está vestindo de um jeito que... Porque é a palavra. Olha, filha, o caminho que você está fazendo aí não é assim. É a palavra. Quando nós aprendemos isso, é tão interessante. Olha, volta aqui, só um pouquinho. Apta para discernir. Discernimento é o quê? Usar o pensamento. Você entender, peraí, Deus, o que eu estou fazendo, Pai? Como está? Como estou? Por isso, o Hebreus nos ensina isso, sobre a eficácia e o poder de algo que é vivo, que vem para as nossas vidas, porque o que vai trazer para nós mudança, transformação, é essa palavra. Se você quer mudar, passa a ouvir mais a palavra. Se você quer ter uma vida transformada, passa a ouvir mais a palavra de Deus. Passa mais a meditar sobre ela, se alimentar dela, viver dela, porque eu tenho certeza, meu querido, que essa palavra, por ser viva, ela vai transformar a sua vida.
E aí as pessoas vão olhar para você e vai dizer assim, mas olha o que aconteceu com você. Você vai dizer, o poder da palavra de Deus. A palavra veio, ela me curou. Eu estava angustiado, amargurado, numa vida tão angustiante, mas a palavra veio. A palavra entrou no meu casamento, a palavra entrou na minha vida, a palavra entrou nas minhas finanças. E hoje eu tenho vivido a palavra, porque aquilo que é vivo faz parte da minha vida. Por isso a mudança veio. Oh, glórias! Começa a viver essa palavra no seu casamento, começa a viver essa palavra com os teus filhos, começa a viver essa palavra no seu dia a dia. Se você não vai ver mudança, transformação de Deus, se essa palavra, como Jesus, ele nos ensina o quê? E vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Essa palavra traz limpeza para o nosso interior, ela traz transformação para as nossas vidas, ela traz uma mudança genuína em nós. Oh, aleluias! Oriala, chocomanta, navasu, candébia. Que aí, se você está passando por algum tipo de problema, você pega a palavra, começa a praticar, a palavra vai te direcionar como é que você vai vencer o problema. Por isso que as pessoas estão sofrendo, porque não estão vivendo a palavra. Não sabem como praticar e nem viver. Mas nesta noite, diante da presença do Senhor, diante desta palavra que nós ouvimos, sobre ela ser viva, eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir o espírito, as medulas, e aptas para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Para nós orarmos, a transformação, ela não vem da parte externa, do lado de fora, a transformação vem do lado de dentro. Primeiro Jesus transforma lá dentro, para depois se destacar o que está fora. Não adianta mudar a roupa, cortar o cabelo, o sapato, forma de falar e outras coisas mais. A mudança vem por dentro, a mudança é genuína. Ela é no interior. E a palavra, ela tem um poder para isso. A palavra tem um poder para isso. E a transformação sendo genuína, o interior, e uma das coisas que nós precisamos entender, a mudança vem no coração. A mudança vem aqui dentro. Se não mudar aqui dentro, você pode até disfarçar, não muda. E você não consegue resistir muito tempo. Porque se você não mudar aqui dentro, você pode dizer, eu mudei, pastor. Estou firme. Não vai muito longe. Não vai. Logo, logo descobre que não houve mudança. Por isso que nós temos que permitir com que a palavra, ela penetre. Ela entra. Eu não consigo perdoar. Deixa a palavra agir. Eu não consigo. É a palavra. Você sozinho não consegue. Quantas pessoas elas dizem assim, eu queria até ir para a igreja, mas eu não consigo me libertar, eu não consigo fazer isso, eu não consigo assim. É porque você não ouviu. Quando você passar a ouvir a palavra, você vai conseguir. Porque a palavra é a ferramenta que vai te ajudar a se libertar. É a palavra. Irmãos, eu falava tanto palavrão. E eu fiquei com medo, eu falei, eu não vou, pastor, eu cheguei uma vez no meu pastor e disse, pastor, eu não vou conseguir ficar aqui. Eu falo muito palavrão, pastor. Ele disse, meu filho, deixa a palavra fazer efeito na tua vida. E foi. E até hoje, Deus está trabalhando. Não terminou. E é isso que você precisa nesta noite. Pega a palavra e diz, Senhor, olha, ela vai me transformar. Vai fazer de mim nova criatura. Vai fazer de mim uma pessoa regenerada, transformada para a glória de Deus. Vamos ficar de pé, vamos louvar ao Senhor. Enquanto os irmãos vão louvar ao Senhor,